E se eu dissesse para você que dá para você montar o mesmo firewall, um firewall com o mesmo nível de qualidade que grandes empresas usam, e às vezes usando até um computador que você tem aí na sua casa, um computador simples, velho? E aí poder cobrar pela tua consultoria em cima desse recurso, que é um recurso de firewall avançado, que algumas empresas pagam caro para ter, e você pode fazer isso, implementar a nível de software gratuitamente. Eu já falei dele aqui no canal, ele é um fork de uma outra ferramenta, nós vamos falar do OPNsense, é ele que oferece essa realidade, e eu já falei aqui no canal, em outras ocasiões, do pfSense. Então fica até o final do vídeo, porque tem detalhes que eu falo aqui que a maioria erra, então para você não perder nada, me acompanha até o fim. E esses detalhes, eles podem salvar horas de dor de cabeça para você. Se você é novo por aqui, bem-vindos ao TI Ninja, eu sou Eduardo Honorato e eu ajudo técnicos de informática e profissionais a multiplicarem os seus ganhos trabalhando com administração de redes. E aqui nesse canal você vai aprender sobre infraestrutura de verdade sem enrolação. Então, já se inscreve aí, ativa o sininho para você me ver sempre que eu postar coisa nova aqui. Bom, primeiro de tudo, o que é o OPNsense? O OPNsense, ele é um sistema operacional, um FreeBSD, modificado para ser apenas firewall, para ele trabalhar exclusivamente como firewall, para cuidar da rede. E ele pode ser basicamente instalado em qualquer computador, dá para dizer isso, que em qualquer computador velho, porque as especificações dele são muito baixas, com 2 placas de rede. Esse é o pré-requisito, você precisa ter 2 placas de rede. Pode ser um computador físico e sim, pode ser uma máquina virtual. O ponto é, ele transforma esse equipamento velho, às vezes está sem uso, uma máquina que já não dá para usar mais em produção, nem para trabalhar mais com coisas de escritório, num equipamento profissional de firewall, às vezes melhor até do que ferramentas pagas que tem por aí. O projeto do OPNsense começou em 2015, ele é uma derivação do pfSense, que é uma outra ferramenta que já tem uma certa robustez, ela já existe há um certo tempo no mercado, e o OPNsense, ele veio suprir, tem algumas customizações em cima do pfSense. E hoje eu posso dizer, ele é melhor, porque o pfSense, ele foi adquirido por uma empresa que chama NetGate. E a NetGate, ela criou uma versão do pfSense que é uma versão paga, com recursos pagos, e ela tem a versão CE, que é a Community Edition, que ainda é uma boa ferramenta, mas nós vamos ver por que o pfSense é melhor que ela hoje em dia. De cara, eu já te adianto, ela é... Porque um fator básico, ela tem atualizações frequentes, muito maiores do que o pfSense. Como eu falei, o pfSense ele foi comprado pela NetGate, então ela é meio tímida nas atualizações. A última atualização do pfSense demorou quase 2 anos para sair. E o OPNsense, a cada 2, 3 meses a gente tem atualização, correção de bugs, inovações na interface. Então sim, ele amadureceu ao ponto de ter se tornado uma ferramenta melhor que o pfSense. E é por isso que nós vamos falar dele aqui, porque eu também estou adotando eles. Eu estou adotando em massa o OPNsense nos meus clientes que ainda não pagam. Agora, eu preciso fazer um disclaimer aqui, tá? O objetivo desse canal é como orientar você a multiplicar a sua renda, a multiplicar os seus ganhos, né, o seu faturamento, trabalhando nessa área de TI. Então você pode ser um analista de suporte de uma empresa que quer ter mais conhecimento, aprender skill. Hoje nós estamos falando de ferramenta, eu não falo só de ferramenta aqui no canal, eu falo de muitas outras coisas, mas hoje nós estamos falando especificamente de tutorial, ferramenta, nós vamos botar a mão na massa e ver como é que instala o negócio. Mas é importante você saber que o foco desse produto, ele é para pequenas e médias empresas que estão ali precisando ter uma reestruturação e não estão dispostas ainda a investir. O meu entendimento é que, sim, vão existir ferramentas corporativas que são muito mais robustas do que essa, mas em termos de open source, em termos de ferramentas gratuitas, ela é sim uma excelente opção. Agora, dependendo do ambiente corporativo onde você vai utilizar, você vai ver que ela é insuficiente, ela não tem todos os recursos assim. No mais, a ideia é que você possa oferecer um serviço, mostrar como é bom essa nova realidade onde você tem um ambiente bem configurado, seguro. Então sim, eu vou recomendar para que você possa oferecer esse serviço a mais para empresas que ainda não têm um olhar adequado para a infra de TI. Agora, é importante que você
como prestador de serviço, né, como funcionário, você faça a empresa entender, esse é um papel seu também, fazer a empresa entender a necessidade e a importância de fazer os investimentos adequados em TI para ela se adequar em tudo aquilo que ela precisa. Especialmente num país como a gente tem leis como a LGPD, que pode literalmente ferrar o teu cliente com vazamento de dados ou qualquer tipo de falha de segurança. Então, essa é uma ferramenta que eu diria importante, básica, mas que tem muito recurso legal. Hoje nós vamos falar de instalação, então é basicamente assim, se você coloca ela para funcionar, básica como Firewall, ela já vai ter proteção ali das entradas, né? E aí a gente vai falar de recursos mais avançados em outros vídeos aqui. Hoje a gente só vai falar de instalação básica para você que está começando. E aí, claro, eu sempre vou te estimular a abrir a interface do produto e brincar, fazer lá os seus ajustes. Também tem uma coisa, você pode transformar o seu OpenSense, por exemplo, e aí a gente não vai ver isso, inclusive vou deixar isso para um próximo vídeo. A gente pode transformar ele num firewall e também num servidor de VPN. Enquanto o pfSense ele trabalha ali, né, basicamente com a VPN do OpenVPN, para você, por exemplo, usar uma ferramenta como o WireGuard, que é uma VPN que é muito segura, mais segura até que o OpenVPN, você precisa fazer uma instalação do módulo adicional no pfSense. E agora o OpenSense incluiu o WireGuard diretamente, então você não precisa de instalação de módulo adicional nenhuma, você já consegue colocar uma VPN com WireGuard funcionando nele, que é super segura. Então se você caiu nesse vídeo, porque você fez uma busca aí no Google, eu vou te recomendar. Se você está começando hoje, vai direto para o OpenSense, porque ele é mais legal e ele tem mais recursos do que o pfSense atualmente. Agora falando de hardware, né, de necessidade de hardware, já falei, máquinas muito simples conseguem rodar. Mas o que você precisa basicamente são duas placas de rede, duas NICs. Se for máquina virtual, duas placas de rede virtuais. Inclusive, tem um esqueminha que dá para a gente utilizar. Por exemplo, se a gente estiver falando de máquina virtual, a gente pode colocar o OpenSense numa placa só para situações, claro, muito excepcionais. A gente consegue sim colocar ele para funcionar recebendo a WAN e servindo a rede numa mesma placa, mas aí é uma gambiarra, eu vou falar dela outro dia. Aqui a gente vai falar do que é certo, do que é necessário. Pelo menos o mínimo recomendável para que você tenha uma rede fluida é ter duas placas de rede. O hardware vai ser qualquer processador x86, né, de 64 bits, 2 GB de RAM e aí 20 GB de HD. É o suficiente para você ter e sobrar para o seu OpenSense. Se a gente estiver falando de redes maiores, aí você vai precisar de um hardware mais robusto, dependendo do que você vai rodar lá dentro. Se você vai rodar um filtro de pacotes, alguma coisa que você vai adicionar depois, aí você precisa de mais coisa. Mas a princípio é isso. Para o básico que a gente vai fazer hoje, qualquer maquininha velha dá conta com duas placas de rede. Sem enrolação, essa introdução foi importante. Agora vamos direto aqui no site, vou mostrar para vocês como abrir e como baixar o OpenSense. Vamos lá. O site do OpenSense, opensense.org. Você vai vir aqui em Download OpenSense. A versão que você vai escolher vai ser aqui a versão DVD, porque aí ele vai vir um arquivo em formato ISO. Na realidade ele vai vir compactado, e aí você descompacta ele e depois ele vai vir em formato ISO. O VGA também dá, tá? Mas eu já baixei ele aqui, então não vou baixar de novo. E aí o que você vai fazer? Pegar essa ISO e gravar aí no seu pendrive, no seu DVD, se você ainda tem isso, né? Ele não cabe num CD, mas você pode gravar isso ou num HD externo, ou enfim, num pendrive para fazer a instalação dele, ou você pode até usar o Ventoy, se você quiser. No meu caso aqui, eu vou fazer ele num ambiente virtualizado, então eu estou usando aqui o VMware Workstation. O que eu fiz aqui? Eu mapeei o OpenSense, o meu arquivo ISO aqui, para o meu drive de CD da minha máquina virtual. Coloquei 4 GB de memória, 2 processadores para essa máquina virtual e um disco rígido de 20 GB apenas, tá? E 2 network adapters aqui. Um network adapter, ele vai simular a minha LAN interna da minha rede de simulação aqui, e o outro, ele está conectado na minha rede Wi-Fi, então ele vai receber um IP do meu roteador interno aqui da minha rede, ele vai ser a minha WAN, ele vai ser a minha porta de internet, tá? E vou startar minha máquina virtual aqui, boot, simplesmente vou deixar ele inicializar. Vou colocar aqui em tela cheia para a gente acompanhar. Pessoal, ele faz algumas perguntas aqui durante a inicialização,
Eu ignorei todas elas, tá? Eu estou deixando ele dar a inicialização até o final. E aí nós vamos fazer o setup, já vamos instalar ele. E aí, depois que a gente reiniciar, a gente faz esse setup inicial, tá bom? Então, ele vai começar aí, você não precisa digitar nada, ele pede, ele dá algumas orientações em tela para você fazer. A princípio, nós vamos deixar ele com a configuração padrão. Bom, pessoal, aqui ele terminou o boot, fez o barulhinho característico aqui, e aí ele me dá aqui algumas opções, e aqui é onde você vai precisar interagir. Então, ele está dizendo o seguinte, ele está dando uma observação aqui em inglês, ele está dizendo que o PNSense ele está sendo executado em live mode, ou seja, da mídia de instalação. Por favor, faça o login como root para continuar no live mode ou como installer para iniciar a instalação. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer instalar ele, tá? Eu não vou usar o live mode. Então, isso aqui é muito legal, tá? Suponhamos que você tenha um problema na sua rede. Você pode simplesmente gravar essa mídia num pendrive, colocar ele numa máquina qualquer ali para servir, você não precisa nem fazer instalação nenhuma. Você dá o boot nessa máquina pelo pendrive, ele vai rodar em modo live, você consegue servir a rede ali enquanto você está com um problema lá no seu outro equipamento. Então isso é bem legal. Mas nesse caso aqui nós vamos instalar. Então eu vou vir aqui, installer, que é o que ele orienta. Sempre leia as instruções, tá bom? Aqui você não precisa ir muito longe, ele está dando aqui o que você precisa fazer. Então eu vou vir com o installer. A senha padrão, se você for lá na documentação, é OPNSense. Então, login installer, senha OPNSense. Aqui a gente vai simplesmente, é o tal do NNF, Next, Next, Finish. A gente simplesmente vai dando próximo, próximo, próximo e finalizar. Basicamente você não tem que mexer com nada aqui. O que eu recomendo fazer é você, caso o seu teclado seja em português do Brasil, você colocar aqui Brazilian, né, com accent keys. Só para ele, você não ter problema depois digitando qualquer coisa, barra, enfim. Aí ele te dá a opção aqui de testar, eu não vou testar, é isso mesmo que eu quero. Ó, C cedilha, enfim. Aqui ele deixa você fazer os testes, mas eu vou voltar lá para cima e continuar. Aí, uma coisa importante aqui, usar o ZFS. O ZFS, ele vai aceitar partições de máquinas mais novas, né? Então, no modo GPT, e vai funcionar também com modo híbrido, ou seja, com máquinas legadas. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar no ZFS, que é o padrãozinho. Aí ele está perguntando o que eu quero fazer com o meu disco aqui. Então aqui são casos específicos, ele pode fazer RAID, então se você tiver mais de um disco, ele pode usar os discos e fazer aqui RAID 0, né? Fazer, enfim, redundância. Aqui nós vamos usar a configuração básica mesmo. Aqui ele pergunta qual que é o disco que eu quero criar o pool, que é o meu básico, e ele pergunta se eu vou quero destruir todos os dados. Sim, até porque o HD não tem nada. E aí, só aguardar. Aqui é uma observação, tá, pessoal? Você vai ver durante essa tela de instalação que ele vai dar informação, né, no progresso que ele está clonando o sistema atual. Porque o que ele está fazendo? Como você consegue fazer a instalação, subir o OPNSense como um Live CD, você pode fazer todas as configurações dentro desse Live CD, testar, funcionar, e depois que ele estiver funcionando, você pode ir lá, entrar com o usuário installer e fazer a instalação. O que ele faz? Ele pega todas aquelas configurações que você fez no Live CD e instala elas no disco. Então quando ele subir, ele já vai subir configurado. Então por isso que ele dá essa informação de clonando o sistema atual. Eu não fiz nenhum tipo de configuração aqui, eu simplesmente iniciei ele, deixei ele chegar na tela de instalar e aí eu coloquei para instalação. Então ele não tem o que clonar basicamente. Beleza, ele leva um tempinho, chegou no final aqui, ele dá a opção de completar, confirmar isso aí, ou mudar a senha de root. Eu já vou fazer isso, né? Mas você pode, se você der um completar instalação e reiniciar, o usuário vai ser root e a senha inicial o PNSense, e aí você tem que trocar ela depois. Então aqui eu vou fazer a troca, vou colocar uma senha super segura aqui, que não é a simples senha de 1, 2, 3 Ninja, e enquanto isso ele reinicia. Enquanto ele reinicia aqui, eu já vou ligar a minha outra máquina virtual, que é por onde eu vou acessar o meu OPNSense. Então eu vou deixar ela ligada aqui. Não estou usando o Windows, tá, pessoal? Não faz diferença o que você está usando, poderia ser um celular, porque a interface do OPNSense ela é responsiva, então eu estou
Você poderia usar um celular para fazer a administração. Bom, aqui eu confirmei, troquei a senha de root, dei um reboot now. E aí ele já vai iniciar na minha instância instalada aqui. Legal. Simplesmente o tempo depois que ele instala no disco para ele iniciar é menor. Quando você está dando boot pelo pendrive, ele sempre vai pedir ali, ele tem 30 segundos por padrão. Aqui o tempo é 3 ou 5 segundos, se não me engano. Qual que é o ponto? A gente não tem nada configurado ainda, então ele não tem um servidor DHCP, ele pode estar numa outra faixa de IP, né? Ele pode ser quem vai definir a sua faixa de IP. Então, nós vamos fazer toda essa configuração inicial agora. Ele leva o tempinho dele aqui para iniciar. Beleza, pessoal. Então aqui, nossa tela inicial. Usuário root, a senha, aquela que a gente definiu lá. Qual que é o ponto? O que a gente precisa configurar de cara? No meu caso aqui, né, eu vou direto na opção 1, tá? Que é para atribuir uma interface. Então, eu tenho duas placas de rede e aqui eu vou dizer qual que é a minha LAN e qual que é a minha WAN, qual que é a minha internet. Ele pergunta se eu quero configurar o lag now, eu não quero. VLAN também não vou trabalhar com isso. Agora, ele pergunta qual que é a minha interface WAN, e aqui eu já sei qual é a minha, né? Normalmente, tá? Aqui ele vai dar qual que é o modelo. Então, assim, as interfaces válidas são, no meu caso, a EM0 e no meu caso a EM1, né? Elas são iguais porque elas são placas virtuais. Como eu sei qual que é uma, qual que é outra? No meu caso aqui, é porque eu sei pelo MAC address. Se eu vier nas minhas configurações aqui da minha máquina virtual, eu vou lá na minha interface, Network Adapter, avançado, e aqui eu tenho o MAC address. Então, por exemplo, eu sei que o meu Network Adapter 2, ele está na minha VMNet, ou seja, né, a minha placa de rede final 53 aqui no MAC address, ela é a da minha rede interna lá. Então, a minha EM1 é a minha rede interna e a minha EM0 é o WAN. No seu caso, se você tiver uma máquina física, vai ser como vai estar aí para você. Então, vou colocar aqui EM0, LAN é a minha EM1, vou dar um Enter, ele pergunta, interface opcional, se você tiver mais uma placa de rede, não tem, só dá Enter. Gostaria de proceder? Sim, tá? Ele vai reaplicar e reiniciar as configurações de rede. E, nessa altura, eu já poderia tá com a minha placa de rede aqui comunicável, mas eu não quero fazer isso. Eu vou trocar a minha faixa de IP da minha LAN. Eu não gosto da faixa de IP padrão, então eu vou vir aqui, ó, no 2, Set Interface IP Address, e eu vou trocar o meu IP da minha LAN. Você viu ali que ele já pegou aqui na minha WAN, ele já pegou a minha na minha placa que é a WAN, ele já pegou a minha rede, um IP do meu roteador. Então o DHCP funcionou já para a minha placa WAN. Mas eu vou configurar aqui a minha LAN. Então o IPv4 92.68.10.1, essa vai ser a minha placa de rede interna. Ele pergunta se eu quero configurar via DHCP. Eu vou dizer que não. E aí ele pede para entrar com o endereço 92.168.10.1. E aí, qual que é a subrede? Barra 24, que é 255.255.255.0. 24. Se for uma WAN, ele pede para colocar aqui o gateway. Se eu estiver configurando a WAN, ele fala, qual que é o gateway da sua WAN? Eu não vou colocar nenhum. Ele pergunta se eu quero configurar a LAN via o IPv6. Não. E a interface LAN via DHCP, também não. Para DHCP6, para IPv6. IPv6 da LAN, nenhum. Gostaria de habilitar o DHCP Server? Aqui vem o pulo do gato. Então, essa máquina, que é o meu roteador, ela também vai distribuir os meus IPs para a minha rede. Isso não é obrigatório. Você pode ter o seu DHCP em outro dispositivo. Você pode ter um Windows Server que faz o trabalho de DHCP, desde que ele faça os apontamentos certos. Então, o DHCP, para você que não sabe, é o que faz a distribuição de IPs na sua rede. E, obviamente, ele vai precisar distribuir uma faixa de IP que seja compatível com a sua placa LAN. Então, precisa estar dentro da mesma faixa ali. Vou habilitar? Sim. A minha máquina virtual, a outra que eu tenho aqui, ela provavelmente está sem IP. Então, na hora que eu tentar navegar lá, ela vai falar que não tem internet. Então, DHCP? Sim. Aí ele pergunta qual que é o endereço inicial da faixa de DHCP. Eu vou distribuir uma faixa de 200 IPs. Então, eu vou colocar o 92.168.10.50. Por que eu começo a partir do 50? Porque se eu precisar usar
qualquer IP de forma fixa antes do ponto 50, eu posso usar isso para fixar IP em servidor, IP em impressora. Então eu costumo não colocar a faixa toda para distribuição via DHCP. O que acontece se você coloca toda a faixa? Você coloca lá 192.68.10.2 para distribuir até o 10.254. Significa que ele pode distribuir para as máquinas que solicitarem qualquer IP dentro dessa faixa. E aí, se você tem algum serviço, um servidor, uma impressora dentro da sua rede, onde você precisa ter um IP fixado nela, ele pode dar conflito de IP, porque ele vai entregar o mesmo IP para a impressora que está sendo usado pela sua impressora ou pelo seu servidor. Então eu vou diminuir um pouco a faixa de IP. Ah, mas eu tenho mais do que 200 dispositivos na rede. Se você tem mais do que 200 dispositivos na rede, você já precisa de cara considerar uma rede que não seja /24. Você vai ter que considerar pelo menos uma /23, que vai disponibilizar para você 510 máquinas, 510 IPs dentro da faixa. No caso, se a nossa rede aqui fosse o 92.68.10.0 /23, né, 255, 255, 254.0, eu teria até a 11.254, então eu teria 510 IPs para distribuir. O que acontece eu não tenho tudo isso, eu vou ter uma rede simples, então eu vou diminuir a minha faixa de distribuição de IP para que eu possa atribuir IPs fixos para impressoras, que eu recomendo, para servidores, para roteadores, para equipamentos pontos de acesso de rede, enfim, DVR, o que você tiver dentro da rede, você vai colocar na faixa de IP fixo ali. Então eu vou distribuir IP a partir do ponto 50 até o final, que é um 92.68.50.250. Então são 200 IPs, 201 no caso, né? Tá, eu digitei errado aqui. Ele está dizendo o seguinte, que o IP que ele vai distribuir por último, ele tem que estar dentro da subrede. E como eu digitei 50.250, ele deu erro. É 10.250. Aí ele pergunta se você quer mudar o WebGUI. O WebGUI, né, que é a interface gráfica, se você quer mudar de HTTPS para HTTP. Não tem motivo para você fazer isso. Aliás, recomendo que não faça, porque se você colocar HTTP, ele não vai dar aquele erro de certificado, né? Porque é um certificado autoassinado, mas ele vai ficar inseguro. Então, quando você digita a senha e quando você entra no seu navegador, se alguma interceptação ocorrer nesse meio, ela não vai estar criptografada. Então, não, recomendo fortemente que não vou converter para HTTP. Aí ele pergunta se eu quero gerar um novo certificado autoassinado. A resposta é sim. E ele pergunta se você vai restaurar os padrões para o WebGUI. Sim, eu vou restaurar. Por quê? Eu acabei de configurar, eu não tenho nenhuma configuração, mas suponhamos que eu tivesse feito alguma coisa aí lá no Live CD. Aí, beleza. Então aqui o que ele fez? Ele já atribuiu um novo IP para minha LAN e ele já recebeu um IP por DHCP, inclusive ele recebeu um IPv6 válido aqui da minha LAN, tá? Não tem problema nenhum vocês verem esse IP, porque isso aqui é um IP que está no meu ambiente externo e essa é uma máquina virtual, então isso aqui não vai estar comprometido de forma alguma. Bom, pessoal, aqui então eu tenho o meu Ubuntu e aí, se eu abrir aqui a minha internet, vocês vão notar o seguinte, eu já tenho internet na minha rede. Isso significa que eu já tenho, com a configuração básica do OPNSense, eu já tenho a minha internet rodando. Então aqui eu já consigo acessar. E aí, esse acesso você vai fazer aí a primeira vez, 9268.10.1, que é o IP que eu defini lá, e aí ele vai dar esse erro, né, de certificado, vou vir em avançado, e vou aceitar o risco e continuar aqui. Não tem problema nenhum essa mensagem. A única coisa é que ela não tem um certificado válido, tá bom? O username aqui é o root, a senha é aquela que eu defini lá. E aqui nós temos a interface básica. Então olha que legal, eu fiz uma instalação básica, simplesmente zerada, e eu já tenho a internet sendo servida para minha rede, já tenho a minha rede protegida por um firewall. Porque por padrão, nós vamos ver aqui, as regras dele já bloqueiam todas as conexões de entrada. E aqui, como é a primeira vez que eu estou abrindo, ele dá um wizard de configuração aqui. Eu vou dar um próximo aqui, next, né? Informação, OPNSense, vou deixar internal mesmo, então é o meu OPNSense.internal aqui. Se eu tivesse um domínio, eu ia colocar aqui, eu poderia colocar o nome do meu domínio. E aqui, ó, ele tem português do Brasil. Eu recomendo? Eu sempre costumo recomendar que você deixe inglês para aprender, para se habituar com terminologia,
para caso você precise consultar algo da documentação, a documentação vai estar nativamente em inglês, mas se você tiver preferência, você pode vir aqui e colocar em português sim. Eu vou deixar o meu em inglês, tá bom? Time Zone, vou procurar aqui do Brasil, América, eu estou em São Paulo, então, onde está ele aqui? América, São Paulo. Servidores DNS. Servidor DNS, se você pode colocar o DNS do Google, 88.4.4 ou 8888, né? E aqui, é importante deixar essa opção Override DNS, porque se o seu provedor entregar um endereço de DNS, ele consegue sobrepor esse que você deixou explicitamente. O resto eu vou deixar tudo padrão aqui. Aqui, ele está falando da WAN, então a WAN, a minha tá por DHCP, ele está pegando da minha rede interna, mas aqui você poderia mudar. Por exemplo, você pode colocar um PPPoE, se tiver descagem para o seu provedor, ou um IP estático, fixar um IP nele aí. Eu vou tirar essas duas opções aqui, ó. Bloquear redes privadas e bloquear redes de Bogon. Por quê? Como o meu IP que está sendo entregue na minha porta WAN é um IP de rede interna, eu não vou bloquear ele não, vou deixar ele entrar. Agora, o IP, ele está me perguntando de novo, eu vou deixar o IP padrão, o DHCP já deixei configurado também. Otimizar para multi-WAN, e isso a gente não vai ver hoje. Senha de root, então vou repetir ela aqui. Se eu ainda não tinha trocado, tivesse trocado, ele iria pedir para trocar agora. Então aplicar, e aí nós temos o nosso OpenSense configurado. Aí, qual que é a minha recomendação? Dá uma navegada, brinque com ele aqui, vê o que tem de opção. Opa, só não dá logout como eu fiz agora, senão você sai de dentro dele. Dá uma olhada como tem cada dashboard legal, configurações, backups, enfim. Dá uma olhada geral nele aqui, dá uma passada por ele. Olha, ele tem a opção de alta disponibilidade, rotas, né? Ele vai mostrar status de rotas para você, como que estão as interfaces, WAN, LAN, enfim. Aqui a gente tem o básico do Firewall. Duas coisas importantes. Se você vier aqui em Firewall e regras, você vai perceber o seguinte, tá? Por padrão, ele tem uma regra aqui que ele permite que toda a sua rede LAN saia para a internet. Então, ele vai ter aqui uma regra padrão, tá? IPv4 saindo da sua LAN, né, da LANnet, de qualquer porta para qualquer destino, de qualquer porta para qualquer gateway, ele sempre vai permitir. Então, ele não tem bloqueio nenhum de saída. Se você quiser bloquear alguma coisa específica, você vem aqui, cria uma nova regra, coloca bloquear e aí diz qual que é a regra aqui, coloca todas as informações, né, de bloqueio aqui, e você coloca essa regra antes da regra padrão aqui, coloca ela lá para cima, que aí aquilo vai bloquear. Ele vai deixar passar o resto e vai bloquear o que você mandar aqui. Aqui estão as opções de VPN, que a gente não vai mexer com elas hoje. Serviços, então a gente vai ver todas essas opções aqui numa outra oportunidade. Hoje a ideia é deixar o serviço funcionando. Então aqui você já tem um firewall básico funcionando. Bem simples, né, pessoal? Rapidinho aí você consegue ter um servidor gratuito rodando na sua rede, um firewall de nível corporativo que você pode oferecer para os seus clientes e eu vou dar mais dicas para vocês gratuitamente aqui no canal. Então, se você gostou, se isso te ajudou, se esse tutorial simples te ajudou e mais que isso, te deu dicas, se eu te dei dicas valiosas para que você cresça a sua carreira, ganhe mais dinheiro trabalhando nessa área de administração de rede, então não se esqueça de dar o joinha, deixe seu comentário aí embaixo. Eu tenho entrado sempre para ver o comentário de vocês, agora eu estou me esforçando para responder tudo, consegui encontrar uma boa forma de responder todo mundo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até uma próxima.